O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira as contas de ecossistema que se refere às espécies ameaçadas de extinção nos biomas brasileiros. A Mata Atlântica é o bioma na pior situação, com 25% dos animais e plantas em risco, mas o Cerrado preocupa também, com 19,7%. A pesquisa foi feita com base nas listas oficiais do Ministério do Meio Ambiente, organizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, para nos ajudar a entender esses números, nós convidamos o gerente de Recursos Naturais e Estudos Ambientais no Distrito Federal, Leonardo Lima Bergamini. Bem-vindo, Leonardo, e obrigada. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, Leonardo, para a gente começar a nossa conversa e até para entender como que é realizado esse estudo, o que os órgãos precisam fazer para recuperar esses animais? Existe alguma forma de recuperar as espécies extintas? Bom, essas informações sobre o risco de extinção das espécies, elas são coordenadas as avaliações são coordenadas pelo Instituto Chico Mendes e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora. Elas seguem uma metodologia internacional que leva em conta vários critérios e várias informações sobre cada espécie para poder definir qual é o risco de extinção daquela espécie. Então, por exemplo, são avaliados o tamanho da população, a distribuição dessa espécie, se ela tem uma distribuição muito restrita ou não, quais são as ameaças que estão incidindo sobre aquela espécie, e a partir disso, cada espécie avaliada é enquadrada em alguma categoria. Algumas podem ser consideradas menos preocupantes, que não há um risco grande dela ser extinta, enquanto outras categorias, por exemplo, vulnerável, em perigo, ou criticamente em perigo, se enquadra em algum critério que mostre que elas têm algum risco de ser extinta no futuro. Sobre a sua segunda pergunta, se tem alguma coisa a ser feita, esse é um dos principais utilidades desse tipo de lista, ter em mente quais são as espécies que têm o maior risco de serem extintas, para garantir, subsidiar políticas públicas ou alguma ação que venha a evitar essa extinção. Uma vez que a espécie seja completamente extinta, não existe nenhum indivíduo mais, não há mais o que fazer. Então, quando a espécie entra na lista vermelha, nas categorias vulnerável, etc., já é um alerta para que é preciso tomar alguma providência para evitar essa extinção. E essas queimadas que ocorreram recentemente no Pantanal, não interferiu no resultado desse estudo? Porque vemos que ele consta com um melhor resultado perto dos outros biomas. Bom, essas avaliações, essa lista, a gente se baseou na lista oficial de 2014, que é a lista mais recente, né? Foi publicada na portaria em 2014, e ela se refere às avaliações que foram feitas antes desse período. De lá para cá, tanto o Instituto Chico Mendes quanto o Jardim Botânico continuam essas avaliações, né? Eles vão avaliando cada vez mais espécies, incluindo também reavaliando as espécies que já foram incluídas nas primeiras listas. E, como eu falei antes, esse processo de avaliação ele leva em conta várias informações. Esse tipo de impacto que acontece sobre as espécies também é levado em consideração ao analisar espécie a espécie se ela está ameaçada ou não. Então, esse tipo de fenômeno, que o aumento na frequência de fogo ou perda de hábitat, aumento de desmatamento, isso vai refletir nas avaliações futuras, né, que ainda não foram publicadas. Então, só quando houver uma nova atualização dessas listas, a gente vai poder ver se houve algum reflexo nas listas ou não. E, Leonardo, tem como prever o resultado da próxima pesquisa diante desses incêndios que nós temos assistido e que está devastando tanto o nosso bioma? Como eu falei, as avaliações elas estão em andamento, né? Os institutos vão produzindo as avaliações continuamente e depois de um certo tempo elas são consolidadas nessas listas oficiais. Nesse processo vão ser levados em conta todos esses acontecimentos. Se, por exemplo, alguma espécie tem uma distribuição muito restrita em alguma área e essa área foi afetada por incêndios fora do normal, ou se ela foi constatado que essa área foi desmatada, né, isso vai ser levado em consideração, mas essa é uma análise feita espécie a espécie, então não dá para ter uma previsão antes, né, só quando esse processo for concluído. Essas avaliações elas são feitas através da avaliação dos especialistas em cada grupo. Então, é um processo que demanda muitas informações. Os especialistas de cada grupo de animais ou de plantas vão levar em conta esses diferentes dados, os pontos de ocorrência da espécie, os registros,
se há informação ou não do número de indivíduos, tudo isso é analisado para chegar nessas listas. Leonardo, agora a próxima pergunta até parece um pouco clichê, mas quais são as consequências para a humanidade, a extinção dessa fauna, dessa flora? Quais são as consequências para nós humanos, para o planeta? Sim. Essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de ressaltar que esse estudo do IBGE, ele faz parte de uma linha maior de contas econômicas ambientais. Esse sistema de contas econômicas ambientais, ele tem o objetivo de trazer essas informações sobre o meio ambiente e integrar elas com outras informações sobre a economia, sobre informações sociais, para ajudar a gente a entender melhor justamente isso, qual é o impacto dessas alterações no meio ambiente e no nosso bem-estar. No caso das espécies, as espécies elas compõem os ecossistemas e a partir daí a gente deriva uma série de benefícios, né? Por exemplo, tem os peixes, os frutos do mar que são consumidos diretamente, eles são a fonte de alimento. Então, uma vez que você extingue uma espécie de peixe que tem importância econômica, essa espécie está fora do cardápio, a gente não pode mais utilizar ela como fonte de alimento. Além disso, outras espécies elas são muito importantes para manter o ecossistema funcionando. Mesmo que a gente não utilize aquela espécie diretamente, ela faz parte do funcionamento daquele ecossistema. Por exemplo, vários insetos, vários micro-organismos são cruciais na ciclagem de nutrientes, na manutenção da fertilidade do solo. Também tem um outro exemplo muito importante, são as abelhas, que são polinizadores muito importantes de muitas plantas, tanto as plantas cultivadas, mas especialmente as plantas nativas também, que dependem disso. Então, se você perde esses polinizadores, como consequência, você vai perder também as plantas. Então, é muito importante entender a condição das espécies para ter um quadro mais completo de como os ecossistemas estão funcionando, qual é a condição deles, e como isso vai afetar não só a manutenção dos ecossistemas, mas também a economia, como isso vai refletir nos benefícios que a sociedade deriva do ambiente. Leonardo, e na sua avaliação, pela sua experiência, quais seriam as medidas que o governo, o Ministério do Meio Ambiente, poderia estar fazendo para conter esses números desastrosos que a gente assiste com frequência no nosso meio ambiente? Sim. Essas listas vermelhas, elas fazem parte de um programa maior, né, do governo sobre espécies ameaçadas. Esse programa prevê não só essas avaliações, as avaliações são o primeiro passo, mas, como eu falei no início, isso é um sinal vermelho para tomar alguma providência. Então, além dessas avaliações, tanto o Instituto Chico Mendes quanto o Jardim Botânico, o Centro Nacional de Conservação da Flora, eles também são responsáveis por produzir planos de ação que vão trazer para algum grupo de espécie ou para alguma região quais são as ações recomendadas que têm que ser tomadas para evitar essa extinção, para reverter esse quadro. A espécie ser categorizada como ameaçada de extinção não é uma sentença final, uma vez que são tomadas providências para conter as ameaças, né? Por exemplo, algumas espécies são ameaçadas por caça ou por extração. Se isso passa a ser melhor fiscalizado, melhor protegido, a tendência é que elas vão se recuperar e aí, em futuras avaliações elas vão estar em categorias de menor risco. Esse é um dos principais objetivos dessas contas. A gente está lançando essa primeira edição com os dados de 2014, mas a ideia é que, à medida que as novas atualizações forem publicadas, essas contas vão sendo atualizadas e vão mostrar, ao longo do tempo, como as espécies estão melhorando ou piorando, como está sendo a resposta a esses planos de ação, que estão sendo implementados ou não. E também um ponto importante das contas é mostrar não só esse dado em si das avaliações, mas também ele vai refletir como anda esse avanço no conhecimento. É muito importante para garantir futuros investimentos e garantir a manutenção desse processo de avaliação e também de todas as políticas que devem ser feitas para conter essa perda de biodiversidade. Está bem, nós conversamos com o Leonardo Lima Bergamini, analista do IBGE. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, bom dia.